E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, se o comando select já não tem mais segredos, chegou a hora da gente dar um passo além. Hoje a gente vai dominar um dos comandos mais poderosos e essenciais para manipulação de dados em SQL, o comando update. Então, esse aqui é o nosso roteiro, ok? Vamos começar entendendo o poder do update, depois diferenciar ele do insert, que é uma dúvida comum. Aí a gente mergulha na sintaxe, fala sobre o maior perigo que existe ao usar esse comando e, claro, como fazer tudo com segurança. No final, a gente vê como ele é um baita aliado estratégico. Vamos nessa? Para começar, vamos entender a necessidade. Por que, afinal, o update é tão fundamental no dia a dia de quem trabalha com banco de dados? Pensem numa situação super comum do dia a dia. Um cliente liga e fala que mudou o número de telefone. E aí, o que a gente faz? Apaga o cadastro inteiro da pessoa e cria um novo do zero só por causa de uma informação? Isso seria lento, nada eficiente e uma porta aberta para erros. É exatamente aqui que o comando update entra em cena e resolve tudo. Ele permite alterar apenas aquele pedacinho da informação, aquela coluna específica que precisa de correção, mantendo todo o resto do registro intacto. É a solução mais precisa e profissional que existe. Olha só este exemplo na tela. Com o comando update, a gente fala para qual tabela vai a mudança, no caso clientes. Depois, com o set, a gente define o novo valor para a coluna telefone. E o mais importante de tudo, com a cláusula where, a gente especifica que essa alteração só deve acontecer no registro do cliente com ID igual a 3. É uma alteração cirúrgica, precisa. Agora, um ponto muito importante que gera bastante confusão em quem está começando. Não vamos confundir o update com outro comando essencial, o insert. Eles podem até parecer parentes, mas a função de cada um é completamente diferente. A diferença é bem simples, na verdade. O insert serve para colocar registros novos, linhas que ainda não existem na sua tabela. Já o update, como o nome sugere, serve para modificar os dados de linhas que já estão lá. Para ficar bem claro, quer criar um registro do zero, use insert. Precisa alterar um registro que já existe, aí é com o update. Simples assim. Beleza, agora que a gente já sabe o que e o porquê, vamos mergulhar de vez no como. Como é que se escreve esse comando? A estrutura básica do comando tem 3 partes essenciais. Primeiro, o update, onde se define qual tabela vai ser modificada. Segundo, o set, onde a gente indica qual coluna vai mudar e qual o novo valor dela. E terceiro, a parte mais importante para nossa segurança, a cláusula where, que define exatamente qual ou quais registros serão alterados. E o legal do update é que ele é super flexível. Dá uma olhada nesse exemplo. A gente está atualizando 2 colunas de uma vez só. Estamos aumentando o preço em 10%, fazendo um cálculo direto no comando, e também registrando a data e hora da modificação usando a função now. E tudo isso, claro, só para os produtos da categoria eletrônicos, graças ao nosso where. Ok, agora eu peço atenção máxima. O que a gente vai ver a seguir é, sem a menor sombra de dúvida, a lição mais importante sobre o comando update. Entender isso aqui pode literalmente salvar um projeto de um desastre. Isso aqui não é uma dica, não é uma sugestão, é uma regra de ouro. Esquecer a cláusula where é, de longe, o erro mais catastrófico que se pode cometer usando esse comando. Olhem bem para esse código. A intenção parece boa, né? Dá um aumento de 10% no salário. Mas ele tem um erro gravíssimo, um erro fatal. Já deu para perceber qual é? Exato, ele não tem a cláusula where. E aí, o que acontece quando o banco de dados recebe e executa um comando desses sem nenhum filtro? O banco de dados é um executor obediente. Sem o filtro do where, ele entende que a ordem é para aplicar o aumento de salário para 100% dos funcionários. Todos os registros da tabela funcionários serão alterados. Já pensou no caos que isso causaria numa empresa de verdade? Certo. Agora que o susto passou e a gente entendeu o tamanho do perigo, vamos ver o fluxo de trabalho profissional, o jeito certo de fazer para garantir que esse erro nunca aconteça. A prática mais segura do mundo é um processo simples de 3 passos. Primeiro, antes de pensar em update, escreva um select usando exatamente a mesma cláusula where que você planeja usar. Segundo, rode esse select e confira se o resultado que voltou é exatamente o conjunto de dados que precisa ser alterado. Terceiro, e só depois de ter 100% de certeza, você transforma aquele select num update e executa a alteração. Quando a gente domina o update e usa ele com segurança, ele deixa de ser só uma ferramenta para corrigir errinhos e se torna um verdadeiro aliado estratégico na gestão dos dados.
Com ele, é possível fazer reajustes em massa de forma controlada, aplicar regras de negócio complexas direto no banco de dados e, claro, manter a consistência e a precisão de todo o nosso sistema de informações. Então, a grande lição que fica é esta. Dominar o update é, acima de tudo, sobre ter responsabilidade. É o que separa quem apenas consulta dados de quem realmente gerencia esses dados com segurança, precisão e profissionalismo. E aí, essa aula ajudou a clarear as coisas sobre o update? Se sim, não esquece de deixar aquele like, que ajuda demais o canal. Compartilha também com quem está nessa jornada de aprender SQL. E claro, se ainda não segue, siga o canal para mais conteúdo como este. O engajamento da nossa comunidade é o maior combustível para continuar. Ah, e deixem aí nos comentários qual o próximo comando que gostariam de ver por aqui. E para fechar, uma pergunta rápida para a comunidade. Eu estou pensando em criar uma área de membros com conteúdos mais aprofundados, exclusivos. Queria muito saber a opinião de quem acompanha. Seria algo interessante? E na opinião de vocês, qual seria um valor justo para isso? Deixem a resposta nos comentários, por favor. O feedback de quem assiste é a coisa mais importante para mim. Valeu, pessoal, e até a próxima!